Olá pessoal, tudo bem com você? Aqui é o professor Roberto Barbosa, formador de Educação Física. Vamos para mais uma videoaula? Turma da terceira fase, estamos aí. A ginástica está aí como objeto do conhecimento da aula de hoje. Então, como nós falamos, a ginástica ela é a forma de exercitar o corpo de forma integral, natural, e ela é utilizada em vários âmbitos. Mas para que isso ocorra, nós temos que utilizar das habilidades gímicas ou ginásticas. Essas habilidades são o saltar, o correr, o pular, o girar, o rolar, o subir, o arremessar. Todas essas habilidades que foram base para que as ginásticas surgissem lá desde a Grécia Antiga, ou até mesmo no período da pré-história, mas racionalizada no período da Grécia Antiga, e assim surgissem vários exemplos de modalidades que conhecemos atualmente. Então, as habilidades gímnicas elas são muito importantes para o surgimento de todas as outras habilidades derivadas dela nas ginásticas, certo? Então, com isso, essas habilidades elas foram se expandindo, ou melhor, foram sendo trabalhadas em vários ambientes, e esses ambientes foram trazendo características diferentes para cada modalidade de ginástica, seja em ambiente aberto, ao ar livre, seja em ambientes mais fechados, como galpões, estúdios e academias, ou até mesmo em ginásios e clubes, que são outro exemplo de prática dessa ginástica em ambientes diferentes. Em vista disso, a ginástica ela apresenta algumas vertentes. Então existe a ginástica nos ambientes fechados, que são os estúdios, as academias ou as clínicas de exercício. Nelas são trabalhados vários movimentos específicos que se basearam nas habilidades gímnicas. Existem também os ambientes voltados para a calistenia, só dando ressalva que a calistenia, a ginástica calistênica não é um termo de um tipo de ginástica, mas um termo global para analisar todos os movimentos que são feitos com um corpo, com um peso do próprio corpo. Então nós enquadramos aqui todas as atividades que não usam nenhum exercício de força com equipamentos, e também entendido nas ginásticas competitivas, certo? Então, com base nisso, as ginásticas de academia elas foram surgindo e se desenvolvendo ao longo da história. Iniciaram com equipamentos mais rústicos até chegar nos equipamentos mais sofisticados que melhoram o desempenho atual dos atletas e dos seus praticantes. Então, são ambientes destinados à qualidade de vida, à saúde e o desempenho atlético. Então, nós temos ambientes voltados como as academias de musculação. Existem treinamentos também de jumper, que é com essas pequenos trampolins em que as pessoas vão fazendo exercícios em cima deles. Temos ginásticas aeróbicas, que são exercícios de muito gasto calórico. Temos também os steps, que são feitos em pequenas plataformas, sejam metálicas, de madeira ou de emborrachado. Temos também as vertentes do CrossFit, que trabalha com um excesso de força, e com isso também pode haver a ocasião de ter muitas lesões com isso. E tantos outros exemplos que existem nesses ambientes de ginásio ou de academia ou de estúdio, preparados para que o ambiente seja adaptado para o exercício, para a saúde, para o desempenho atlético e também para melhorar a qualidade de vida da população. Já nos ambientes que ao ar livre são mais encontrados os movimentos como o exercício de calistenia, que é um exercício que utiliza do peso do próprio corpo. Então, geralmente nessas academias ao ar livre, as pessoas utilizam as barras para fazer vários movimentos, tanto movimentos estáticos quanto movimentos
dinâmicos nesses equipamentos, utilizando o peso do próprio corpo, seja no caso da barra ou em outras plataformas também. Aí nesse também nós podemos enquadrar os alongamentos, os aquecimentos, que são muito utilizados às vezes no início de alguma atividade física, e as caminhadas e as corridas também, que são muito praticadas em ambientes abertos. Já a ginástica competitiva, ela se ramifica em 4 vertentes. Temos a ginástica rítmica, que é a ginástica predominantemente feminina, então ela utiliza alguns equipamentos específicos para essa modalidade. Temos a ginástica artística, em que há mais êxito se formos analisar do campo olímpico. Então a ginástica, esse tipo de ginástica, ela traz muito a questão do desempenho, das capacidades coordenativas serem bem apuradas, e tem a característica de ter provas com homens e também com mulheres. E a ginástica de trampolim, que é outra modalidade também olímpica, ela utiliza um grande trampolim para que as pessoas fiquem saltando nele, fazendo várias acrobacias, várias manobras, pode ser em dupla ou individualmente. E temos também a ginástica que não faz parte do quadro olímpico, que é a ginástica acrobática, em que podem ter modalidades em duplas ou em grupos, através de homens e mulheres. E nela as pessoas vão fazendo várias posições acrobáticas, principalmente primando pela estabilidade dos movimentos. Em vista de todas essas práticas, existem equipamentos e materiais específicos para cada uma delas. Se nós falarmos, por exemplo, da ginástica artística, nós temos o tablado, a trave, o cavalo, o próprio trampolim, as barras assimétricas e fixas, que são equipamentos específicos para que as habilidades gímnicas sejam ali avaliadas de acordo com o desempenho atlético desses esportistas. Se nós levarmos agora para o campo, por exemplo, de outra ginástica competitiva também, que é a ginástica rítmica, essas provas deles são em 5 equipamentos, que são as massas, a corda, a fita, a bola e também o arco. Então elas fazem as provas tanto individual como coletivamente com esses equipamentos de forma separados ou em conjunto. Se formos para o âmbito dos movimentos da academia, nós podemos ver que as academias de musculação, por exemplo, tem halteres, tem kettlebells, elásticos, mesas extensoras, adutoras, mesa flexora, leg press, crossfit, enfim, tem vários equipamentos que são utilizados com o intuito de atingir uma melhor qualidade de vida por base do movimento. Então esses equipamentos, eles são de suma importância para que essas habilidades ginásticas elas sejam cada vez mais melhoradas e cada vez mais tragam benefícios para a saúde dos praticantes. A exceção que nós temos são as atividades que são ao ar livre, que geralmente não utilizam equipamentos, mas, por exemplo, um aquecimento pode ser utilizado alguns equipamentos de treinamento de circuito, por exemplo. Na própria calistenia pode utilizar as barras para poder fazer alguns exercícios de estabilidade ou de forma concêntrica e excêntrica nos movimentos, com o peso do próprio corpo, e assim essas atividades vão sendo estruturadas com base desses exercícios. E também a ginástica pode ser trabalhada no dia a dia, então vocês podem fazer essa ginástica sem a necessidade de ter equipamentos sofisticados. Então, como é o caso aí, por exemplo, vocês podem pegar uma mochila de vocês, colocar os cadernos à medida que vocês conseguirem o peso e fazer
um exercício de uma flexão de braço, que também é chamado de rosca direta, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, a primeira do rapaz de preto. Podem utilizar garrafas, os alimentos que vocês têm em casa, podem utilizar os equipamentos como o próprio sofá aqui para fazer um exercício de tríceps, que é a parte posterior do braço. Pode utilizar tubos de PVC para fazer alguns equipamentos, para fazer saltos. Usar as garrafas PET para fazer algum tipo de circuito, de zigue-zague, de contornar estafetas, enfim. A criatividade de vocês vai ser muito importante para que isso ocorra, certo? E nessas habilidades ginásticas, através desses ambientes que são trabalhados, pode ocorrer lesões. Então, se nós levarmos para o ponto de vista amador, para as práticas que buscam a saúde, essas lesões elas acabarão sendo mínimas. Por exemplo, uma caminhada, por conta de algum desgaste, ou torcer o pé, ou deu um problema na panturrilha, por cansaço muscular, você pode ter uma pequena lesão. Mas quando vamos para o âmbito do desempenho, então se você for pegar numa academia uma pessoa que treina para fisiculturismo, por exemplo, ela vai ter muito mais chance de ter lesões do que uma pessoa que apenas treina para ter uma qualidade de vida melhor. Assim como também na parte esportiva. Então, na parte esportiva, o desgaste é muito maior, as articulações são levadas ao extremo. E o que acontece é que existem várias lesões graves que podem tirar os atletas por muito tempo de circulação nos ambientes de ginásio em que eles estão treinando. Então, eles às vezes têm treinos excessivos, treinos aos quais eles passam cerca de 8 horas por dia treinando, e o corpo vai acabar sofrendo com isso e consequentemente virá as lesões. Às vezes vem nos treinamentos, em alguns momentos vem nas competições. Então, por isso que todas as práticas elas devem ser levadas de forma segura. Entender que o esporte, quando ele é de alto rendimento, ele cobra seu preço. E o seu preço, às vezes, é o seu próprio corpo sendo desgastado. Mas quando se pensa em qualidade de vida, essa atividade física, quando ela é bem orientada, quando ela é entendida de acordo com seus limites de potencialidade de musculatura, de metabolismo, de capacidade cardiorrespiratória, você vai ter uma maior probabilidade de ter sucesso e menos lesões nos exercícios. Então eu deixo aqui para vocês uma atividadezinha para que vocês possam realizar depois, falando o que nós vimos no nosso material, e espero que vocês tenham compreendido o nosso material de hoje, falando sobre a ginástica e todas essas vertentes que transitam em vários ambientes diferentes e que fazem com que nossas habilidades gímnicas possam ser levadas a uma questão do êxito maior, com coordenação melhor e com qualidade de vida melhor para todos nós, tá bom? Então eu agradeço vocês, meninos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Muito obrigado e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, galera.